Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de novembro de 2022, sexta-feira, e agradeço inclusive a paciência que vocês têm tido ao longo desses últimos dias, à medida em que eu vou tentando me recompor e tentando encontrar de novo caminhos para sair de um certo estado de confusão mental. Agradeço imensamente, espero não ter abusado aqui da vossa paciência e da vossa tolerância com esses meus devaneios, né, com essas minhas tentativas, mas acho que é interessante, quer dizer, espero que seja, afinal você está aqui de novo, não é? Para mostrar um pouco dos bastidores, aquilo que move, né? Às vezes que eu não sei, eu fico um pouco incomodado com o quanto a gente está hoje exposto a uma série de coisas super produzidas, super bem editadas, tal, em que a gente nem tem tempo de se perguntar por que aquilo chegou no nosso colo, como chegou no nosso colo, quem fez aquele negócio, quem está pagando essa conta. Pois bem, aqui pelo menos nesse tempo que a gente passa junto todo santo dia, vocês sabem muito bem da onde vem, o que está fazendo. Então espero que isso, sei lá, faça algum sentido. Mas tem uma questão que ontem me pegou e que eu acho que pode servir de ponto de partida aqui, porque eu acho que para mim ela tem uma ressonância com vários outros temas que hoje me intrigam, né, que dizem respeito também aqui à própria continuidade do Radinho. A questão é como que a gente consegue sensibilizar as pessoas para as coisas que, em princípio, né, merecem mais atenção. Ok? Ok. Então eu vou compartilhar com vocês uma notícia que eu li ontem que me caiu como um tijolo. É uma notícia da BBC com depoimentos de pais, homens, afegãos, que a situação está tão feia no Afeganistão, tão feia, fome, miséria, que os pais estão dopando as crianças para que elas durmam. Os pais estão dando remédio para dormir, para as crianças, para que as crianças durmam e não sofram tanto com a fome. Uau! Eu tinha uma vaga noção de que a coisa no Afeganistão estava feia, eu poderia ter visto uma série de coisas, eu poderia ter visto, sei lá, eu já comentei tantas coisas aqui, a perseguição às mulheres, né, essa polícia do comportamento, mas essa notícia pegou. Será que ela vai fazer diferença? Para mim é absolutamente impossível prever. Eu me lembro de algumas mudanças na sensibilidade coletiva com relação à crise dos imigrantes, né? Você tem um monte de gente fugindo da miséria, seja no norte da África, seja na América Central, fugindo para tentar ter alguma chance de vida. E obviamente não adianta mostrar os naufrágios, não adianta mostrar nada, até o dia em que mostraram a imagem de uma criança boiando. Ok, né? Então parece que ok, não estou dizendo que a gente tem que apelar para crianças o tempo todo, talvez vocês lembrem também daquela foto de um garotinho todo empoeirado e machucado na traseira de uma ambulância. Mas a questão é quase covardia você ter que apelar para alguma coisa dessas, que aliás está sendo explorado, como eu já comentei aqui no Radinho, no TikTok, né? Tem toda uma máfia nos campos de imigrantes, a coisa é surreal, você entra no TikTok e de repente você vê criancinhas esfomeadas, maltrapilhas, pedindo dinheiro, né? Veja só, a máfia já descobriu a nossa sensibilidade para isso, para fazer, obviamente, um esquema de extorsão, pirâmide e golpe. Então, quando essas crianças aparecem ali, elas não estão fazendo aquilo espontaneamente, são alguns mafiosos ali que estão justamente colocando quase que em trabalho escravo essas pessoas. Eles arrecadam muito dinheiro, aliás, eu já comentei isso aqui, né? Mas a BBC, eu vou resgatar essa reportagem, a BBC fez um teste, né? Ela viu uma campanha dessas, imagina, no TikTok e resolveu doar dinheiro e tentou rastrear o que acontece com esse dinheiro. Pois bem, 3/4 desse dinheiro vai para o TikTok.
Então veja, não é que o TikTok, nós não estamos sabendo disso, puxa vida, que abuso. Não, o TikTok fatura alto com isso, né? Fatura muito alto com isso. E aí, o resto, o que sobrou, vai tudo para a mão do mafioso. Agora a criancinha pobre efetivamente não ganha praticamente nada. Mas, ok, não estou falando aqui necessariamente de como manipular os nossos sentimentos. Aparentemente, a gente ainda tem alguns pontos fracos que, infelizmente, as máfias do mundo estão conseguindo explorar isso melhor. A questão é que isso sempre vai me entregar como que a gente pode tentar ter alguma influência na percepção geral de algum problema que pode estar passando batido, né? Eu me recordo de várias tentativas minhas, muito sinceras, não é? Muito, com muita paixão ali, logo no começo da pandemia, de tentar produzir conteúdos ilustrando a propagação da pandemia, com animações, com gráficos, com pirueta, etc. e tal. Obviamente não fez diferença nenhuma, porque vocês devem se lembrar do entusiasmo geral, espero que vocês se lembrem do entusiasmo geral da mídia, quando alguém veio com a ideia de achatar a curva, aí mostra lá um gráfico, né? Um gráfico, achatar a curva, aí todo mundo achou aquilo bacana, todo mundo, Faria Lima, né? Todo mundo que sabe ler um gráfico. Agora, para o cidadão comum, que nunca tomou nenhuma decisão baseada em gráfico nenhum, né? Que nem faltou nessa aula, então, quer dizer, parece que isso, eu mesmo me iludi. Eu mesmo me iludi, porque para quem tem um mínimo de experiência ou de exposição, essa palavra de exposição é uma palavra que a gente vai usar mais para frente aqui, a coisas matemáticas, e a gente acaba incorporando isso. Eu me lembro de se você chegasse para mim hoje e falasse, olha, esse vírus novo tem um R0 de 8, eu ia fazer xixi na calça. Né? Imediatamente eu ia infartar. Eu falei, não é possível que aconteceu alguma mutação que faz com que a taxa de transmissão seja de 8, não é possível, isso tinha que estar abaixo de 1. Agora, se você chegar no metrô de São Paulo e botar no alto-falante, olha, seguinte, a taxa de transmissão dessa nova variante é acima de 1, não, né? Então, como é que a gente comunica? E isso, o radinho é prova disso, o radinho é uma repetição diária do mesmo erro, né? Eu tendo a achar que se eu comunicar de uma maneira que faça sentido para mim, isso vai comover você. Não necessariamente. Não necessariamente alguém aqui vai se comover com um texto assírio escrito há 3.700 anos, não necessariamente. Né? Não, o cara vai pensar, como é que eu vou fazer, o que isso tem a ver com a minha vida, né? O que adianta eu saber, né, que de repente essa luz que está entrando aqui pela janela, na verdade ela foi produzida há mais ou menos 100 mil anos dentro do Sol, que ela demora muito para conseguir sair, é muito tumultuado, depois que ela consegue, ir para o espaço ainda demora mais 8 minutos, porque a velocidade da luz tem um certo limite, então quando chega esse fóton aqui, e daí? Né? A gente se contentou ao longo de dezenas de milhares de anos com explicações completamente mirabolantes sobre o funcionamento da luz solar. Né? Por exemplo, o Sol, quando ele se põe, ele atravessa um oceano, isso os maias pensavam, ou então ele vem num barco através de um rio, isso quem pensava os egípcios, ou então, na verdade, o Sol, quem levanta o Sol é uma carruagem que é levada por não sei quem, são os gregos. E estava tudo muito bem, porque o Sol continua se levantando. Mas isso me faz pensar numa outra coisa. Em suma, existe um desafio. Existe um desafio e é muito comum, se você é um expert em qualquer disciplina, você provavelmente cai no mesmo risco. Você acha que na hora que você fala, eu preciso passar uma ideia aqui para quem é leigo. E aí você consegue construir ali uma joia, né, um ovo do Fabergé, em termos de criatividade, execução e tal, que faz todo sentido para você. A questão é como que isso cala no coração alheio. É esse o problema sempre. Eu estou com isso na cabeça porque, obviamente, a pandemia está agraçando de novo. Nós aqui nos deixamos contaminar por uma série de coisas meio incontroláveis e também por uma certa dose de burrice, mas, cara, chegou aqui pessoas que eu nunca... É meio assustador, mas se você deixar para que as pessoas sigam o seu, entre aspas, bom senso individual, algo me diz que não está funcionando. Bom, ok, quem sabe as máscaras agora voltam, tomara. Mas a questão sempre vai ser, para qualquer um,
experts, como que a gente consegue vencer. E aí eu vou colocar uma outra questão aqui. Eu não queria, que engraçado, meu plano não era começar o radinho de novo falando sobre os bastidores de quem tenta divulgar ciência. Mas a questão que é muito intrigante é a seguinte. Então tá bom, eu acho que é uma boa pegada. Eu estava ouvindo ontem um podcast extremamente interessante, o Michael Garfield conversando com o John Krakauer, os cabeções lá falando sobre neurociência, sobre percepção, cognição e tal. E num certo momento o Michael Garfield fala, não, porque um atributo humano é a curiosidade, então, eu falo, cara, vamos definir o que quer dizer curiosidade. Aí ele fala, olha, não é só humanos que têm curiosidade, se você tem um gato, você sabe, ou se você já viu um gato, e você sabe que a curiosidade mata o gato. Mas se você trouxer para dentro de casa uma caixa, o gato vai pirar. Ele não vai sossegar enquanto ele não olhar a caixa, cheirar a caixa, virar a caixa. O que isso quer dizer? Essa é a curiosidade do gato, mas também de outros animais, um cão também. Se tem algum barulho estranho, o cão pode surtar, ele pode achar, aí você obviamente vai achar que ele está vendo um fantasma, não, simplesmente é que o cachorro ouve coisas que você não ouve, sente cheiros que você não sente, não tem nenhum fantasma. Mas vários animais, diante de alguma coisa nova, eles vão tentar explorar o que está acontecendo. E aí tem uma questão que é interessante, que ele fez uma leitura boa, que ele falou, é como se, e a gente não sabe se é assim, mas é como se, quando qualquer criatura, um primata, um chimpanzé, ele vê alguma coisa, ele tem uma porcentagem de certeza do que aquilo pode ser. Bom, isso 90% de chance de ser uma pedra, ou de ser, seja lá o que for, uma tartaruga, não é? Mas ainda ele reconhece que existe uma possibilidade que não seja aquilo que ele está pensando. E pelo sim, pelo não, né? Ainda mais que os riscos podem ser altos, tal, quando você é um chimpanzé, quando você é um gato, acho que nem tanto. Mas, bom, existe o risco de que eu posso estar equivocado. Então, pelo sim, pelo não, eu vou realmente checar se essa possibilidade um pouco mais baixa, mais remota, ela realmente, não custa dar uma olhada. Né? Eu achei bárbaro essa definição de curiosidade, essa questão de qualquer criatura, na verdade, ter uma intuição de que ela, pode estar equivocada e que, 2, aquilo pode ser alguma coisa que ela não estava imaginando, porque, ok, isso se aplica para várias coisas do pensamento humano. Talvez isso seja uma das maneiras legais para a gente ver o processo científico, né, que essa coisa, bom, eu acho que eu posso estar errado, tá, eu estou fazendo aqui experimentos, para mim aparentemente funciona, mas pode ser que eu esteja errado, deixa eu mostrar para outras pessoas, elas vão ver se eu estou errado. E as pessoas, ok, pode ser que ele esteja errado, e aí eles vão tentando, e aí o que acontece, o conhecimento coletivo se aprimora. É um processo coletivo, não é que ninguém é um gênio. Ok? Ok. Mas o que é muito complicado é que a gente, ao longo da nossa evolução, como grupos, como sociedade, a gente foi criando estranhos sistemas de pensamento que são vacinados contra a incerteza, né? Que diante de alguma incerteza, ao invés de, o que será que está acontecendo? Né, você coloca algum mecanismo para blindar a incerteza, para blindar essa informação, para blindar essa evidência. Então, o cérebro nosso, acho que infelizmente faz isso. A hora que você cria uma certa hipótese, por exemplo, eu sou muito inteligente, eu tenho bom senso, é uma hipótese, provavelmente não tão sólida assim, porque ninguém tem tanto bom senso, mas todo mundo acha que tem bom senso. Então, o que acontece é que com o tempo você vai se apegando a essa noção, não é mesmo? E quando você é confrontado com evidências contrárias, que poderiam insinuar, claro, se você tivesse abertura para isso, que você, eu acho que eu me equivoquei, existem vários mecanismos que podem blindar isso, para você justamente preservar essa certeza que você cultivou, mais ou menos como você cultivou um bonsai, dá um trabalho desgraçado. Então você cultivou essa certeza, então tem mecanismos de defesa. Não, a culpa é dos outros, né? Isso foi o acaso, ou é porque eu coloquei uma calça branca, uma cueca azul, tanto faz. Mas aí você vai tentar blindar ou descaracterizar essas outras hipóteses como não são relevantes, porque eu preciso essa minha certezinha aqui. Certo? Certo. Eu nem quero entrar na questão da fé aqui, porque a fé
E eu sei que é uma questão da natureza humana, como tantas outras, mas a fé tem uma questão muito difícil de lidar, que acho que acabou contaminando, inclusive, a polarização ideológica, que é a seguinte: a fé acho que um dos elementos essenciais você é um cara de fé se a sua fé resiste, se você, né, continua acreditando apesar de tudo, né? Então a fé tem uma questão aí de quase uma maratona, né, quase uma prova de resiliência. Então isso é um pouco perigoso, porque quanto mais evidências contra, mais você vai querer demonstrar que apesar das evidências em contrário, você continua acreditando naquilo que você continuava acreditando. Então a gente infelizmente tem mecanismos automáticos, a fé é uma delas, a ideologia é outra, a nossa autoestima é outra, né? Mecanismos que blindam, né, uma certeza que normalmente é uma certeza que merecia ser revista. Toda certeza merece ser revista, toda certeza é temporária, não tem problema, isso não é demérito, né? Mas a gente se blinda contra isso e você vai, né? Tem gente que vai continuar se achando sexy e gostosa, ou gostoso, ou inteligente, ou sábio, ou infalível, ou então até mesmo, por que não, imbrochável, apesar de inúmeras evidências em contrário. Bom, em suma, tudo isso dificulta monstruosamente quando você está tentando trazer alguma coisa que não é tão óbvia, não é? Não é tão óbvia assim. Ou então que você, em princípio, não quer prestar atenção porque vai te dar trabalho ou vai furar a sua bolha. Difícil, eu não sei a resposta ainda, eu admiro quem consiga fazer coisas que furam um pouco a nossa bolha e atiçam a nossa curiosidade, e aí inclusive para fazer homenagem a uma pessoa que eu muito admiro, não conheço pessoalmente, que é a Hannah Fry. Hannah Fry é uma matemática, divulgadora de ciência inglesa. Ela está com uma série nova, que acho que aqui no Brasil não está passando ainda. Como é que chama? Os milagres à nossa volta, alguma coisa assim, né? Os milagres do dia a dia, logo eu vejo qual é o título. Mas eu vou passar o link para um experimento que ela faz, que é tão legal. Ela pega um cartão de crédito, desses que tem inclusive aproximação, né? Sei lá, você chega perto da maquininha, pip, fez, né? O que ela faz? Ela pega um copo de vidro cheio de acetona. Acetona é aquela substância mal cheirosa que aparentemente mulheres não conseguem mais. Eu sinto o cheiro daquilo, saio correndo, mas acho que como tirar o esmalte das unhas é uma prioridade maior do que qualquer mau cheiro, então, bom, de qualquer maneira, a acetona é aquilo que você usa para tirar esmalte da unha. Então, acetona pura, transparente, ali no copinho, ela pega o cartão e joga ali dentro. O que acontece? O tempo vai passando e o cartão começa mais ou menos a se enrugar, começa a se desfazer. Cara, passa meia hora, é lógico, acelera o vídeo aí para você não ficar pagando mico. Meia hora depois, o cartão se desintegrou. Mas aí o que você percebe? No meio daquela massa esquisita, parece ali uns fiapos e tal, você vê um fiozinho mais fino que um fio de cabelo. Aí ela pega uma pinça, para não estragar a unha, claro, né? Puxa de dentro dessa zona toda um fiozinho quase que imperceptível. Na hora que ela puxa, aquele fiozinho, na verdade, são vários fios, parece teia de aranha, e no centro tem uma pecinha muito pequena, um circuitinho muito pequeno. Imagina, pequeno a ponto de caber dentro de um cartão de crédito, né, você nem percebe. É como se fosse um selinho muito pequenininho, como se fosse uma aranha, né, com um corpinho ridículo e várias pernas de metal para todo lado. A hora que ela puxa essa aranha eletrônica aí, ela fala, sabe o que é isso daqui? É aquilo que faz o seu cartão de crédito funcionar por aproximação. Esses cabelinhos compridos aqui, essa teia, funcionam como antenas. A hora que você aproxima de uma maquininha, a maquininha está emitindo um campo magnético, ela está emitindo um sinal, essa antena capta esse sinal, transforma esse sinal, faz o quê? Provoca uma corrente minúscula. Imagina, naquele fiozinho, um campo que você nem enxerga, ele provoca uma pequena corrente, essa corrente é suficiente para acionar esse circuito vai mandar de volta justamente a resposta que a maquininha está esperando, né? Usando inclusive as mesmas antenas. Cara, o vídeo é super bem bolado. Ela é uma graça, né? Ela consegue transmitir o deslumbramento com essa descoberta, e o que ela está mostrando é que coisas que a gente no dia a dia nem enxerga, nem percebe, são verdadeiros milagres da ciência. A questão é,
Bom, para mim funcionou, mas eu pelo menos, sei lá, consigo pensar em campos eletromagnéticos, leis de Faraday, indução, né, sei lá, radiofrequência. Será que isso tem... eu não sei, eu espero que faça diferença, né? E tem uma questão interessante que eu deixei de comentar ao longo desse tempo todo. Eu vou dar link aqui para um artigo sobre matemática, que ninguém, obviamente, vai querer clicar e ler, mas a história é interessante pelo seguinte: matemática, né? Quando você, lá atrás, Idade Média, mesmo quando você volta para a Antiguidade, os gregos, quando alguém ia estudar, se tornar uma pessoa mais, sei lá, mais preparada, né? Você ia aprender o quê? Oratória, né? Você ia aprender, eventualmente, música, eventualmente teologia, claro, mas você ia aprender também matemática, fazia parte, né, dos pilares da educação de qualquer pessoa, nem que fosse geometria euclidiana, tanto faz, mas se der alguma coisa você ia aprender, não é? O que acontece, e aí que o artigo, eu não vou lembrar detalhes agora, mas ok, a partir de um certo ponto no século passado, alguém veio com a ideia de que besteira essa história de ensinar matemática. Ensinar matemática não deveria ser obrigatório, porque nem todo mundo vai usar matemática, nem todo mundo vai usar trigonometria, multiplicação de matrizes, né? Aliás, eu me lembro de um professor no colégio, não estou brincando, em que quando ele começou a mostrar multiplicação de matrizes, ele falou: olha, gente, não se preocupem porque vocês nunca vão usar isso. Bom, espero que tenham, não sei se espero que ele não tenha durado muito tempo. Isso não é uma coisa que um professor deveria fazer. Tanto que é que na época eu não prestei muita atenção e, obviamente, mais para frente acabei precisando, e hoje quem trabalha com computação sabe o que matrizes é tudo. Pois bem, física quântica também. Mas, pois bem, então alguém lá, já não vou lembrar o nome do maluco, desculpa, eu li isso há muito tempo, acho que nessa pausa que eu acabei fazendo, que falou: não, essa imposição de todo mundo estudar matemática, que é chato, onde já se viu, o negócio tão abstrato, isso a gente tinha que eliminar do currículo obrigatório. Isso acaba tendo repercussão em muitos lugares nos Estados Unidos. Vocês sabem que os estados têm muita autonomia e tal. Matemática quase que vira uma coisa optativa, né? Então o cara pode muito bem se formar sem ter uma formação mínima no raio da matemática, porque imagina, a pessoa tem que ser escolher conforme a sua natureza, o seu próprio gosto, a sua própria vocação, né? E aí, então, bom, se for assim, ninguém come brócolis, né? Então, moral da história, existe, e essa polêmica está voltando porque o que acontece, os Estados Unidos perceberam que nessa tolice de achar que matemática é optativa, eles começam a perder terreno para outros países, né? De repente a China começa a virar uma potência da computação, começa a virar uma potência acadêmica, e quando eles vão olhar os próprios alunos americanos, os caras não sabem fazer conta direito, não é? Nem vou falar do Brasil, que aí é covardia. Então, agora vem não, precisamos de novo reforçar as carreiras de exatas, reforçar o ensino da matemática, mas aí a gente se depara hoje com outro fenômeno, que é esse fenômeno do woke, do cancelamento, dizer que não, isso é uma imposição, porque a matemática vem não sei do que, de uma cultura patriarcal, branca, blá, 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 blá. Então, se você for ensinar matemática, você tem que ensinar com o prisma da opressão, e o prisma da não sei do que histórica. Bom, em suma, isso virou uma batata quente, obviamente virou fla-flu, como tudo está virando fla-flu, mas independente da questão da opressão, ou da questão patriarcal, ou das questões culturais envolvidas, a quem interessa um povo que não sabe fazer conta? A quem interessa um povo que não consegue bater o olho, né, numa taxa de multiplicação de uma pandemia, ou numa taxa de inflação, ou numa taxa de desemprego, né, e que a quem interessa isso? A quem interessa um povo quem não quer, né? Porque quando você tem matemática, um pouco de base em matemática, é um pouquinho mais difícil de enganar você. Né? Porque você vai falar: essa conta não fecha. Agora, se você não sabe nada de matemática, você cai no conto de quem fala mais bonito. É só contratar alguém mais, sei lá, mais eloquente, né? Fazer um storytelling mais legal, né? Que é o que o século XX foi especialista nisso, né? Inventar narrativas completas, tanto para um lado quanto para o outro.
Não é? Mas você fala, deixa eu um instante só, não, para, ninguém fala em matemática, eu sou de humanas com ascendente em humanas, que aliás é uma charge do André Dahmer, que eu acho absolutamente maravilhosa. André Dahmer faz um Malvados na Folha, o cara é um gênio. Pois bem, né, eu estou contando essa história toda porque o quanto a gente cai nessa armadilha, né, de que o que vale só o seu bom senso individual e aquilo que parece natural para você, né, qualquer coisa que não pareça imediatamente instintiva, natural e intuitiva, então deve estar absolutamente errado. Então vale lembrar, não sei se, né, se faz algum sentido, que do ponto de vista intuitivo, a Terra está parada. Do ponto de vista intuitivo, o Sol gira em torno da Terra e quem sabe entra debaixo de um rio, sei lá o que acontece. Do ponto de vista intuitivo, o vírus não existe, né? É mais intuitivo você pensar em demônios, em olho gordo, é mais intuitivo. Aliás, tem um episódio extremamente interessante, acabei de me lembrar disso, aquela série maravilhosa sobre a história das religiões, tem um episódio muito legal sobre esse amuleto. A gente tem aqui em casa, eu trouxe aos montes, você vai para o Oriente, você vai para a Turquia e tal, o souvenir que todo mundo traz é aquele olho que é uma peça de vidro, normalmente, ou de cerâmica, é azul, né, com um círculo branco e com a bolinha preta, é um olhão azul, né, que é para proteger contra o malóquio, o mal-olhado. O episódio é maravilhoso, porque essa história, essa ideia de que alguém consiga influenciar a saúde de alguém simplesmente com o olhar, né, é muito antiga, vem do Oriente, atravessa Roma, atravessa a Idade Média, atravessa tudo, inclusive gente teorizando que a pessoa nem precisa estar deliberadamente querendo fazer olho gordo em você, a própria inveja que a pessoa está sentindo acaba contaminando o olhar, né, que isso parte de uma ideia que é bastante intuitiva, mas que você sabe que é completamente falaciosa, de que como se o seu olho, na verdade, ele emitisse alguma coisa, né? Durante muito tempo a gente acreditou que a visão humana era o olho que manda alguma coisa, né? O olho emite alguma coisa, como se o olho tocasse as coisas, né? Eu estou olhando para alguma coisa, estou tocando o olho com a minha visão. A gente demorou muito para perceber que o olho não vai para lugar nenhum, o olho é uma câmera, né? E a luz está entrando e você não tem nenhum efeito sobre aquilo que você está olhando, né? Se bem que tem gente que faz umas caras tão feias que realmente é para broxar qualquer um, quem sabe, mas não, acho que imbrochável é imbrochável. Mas voltando, então, eu estava comentando essa coisa toda de o malóquio e coisas orientais. Eu vou agora pegar carona com uma notícia extremamente interessante, que, aliás, a coisa é meio que por tabela. Eu tenho que agradecer aqui um raríssimo que me deu o link para uma ruína. É uma cidade na Espanha. Qual é que era a cidade na Espanha? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Era uma cidade na Espanha que é uma cidade cercada por uma muralha romana. Aí você fala, uau, a muralha romana, peraí, mas deve estar caindo aos pedaços. Não, a muralha está lindona. É uma das muralhas mais bem preservadas ever, né? E a questão deixa eu ver se eu acho aqui, acho que a mensagem foi do Alisson, deixa eu ver se é isso. Não, essa acho que é outra do Sérgio Freire, eu vou achar aqui já. E a questão achei, Antiquity, onde é que é essa bendita cidade? Ah, não, isso aqui ele está falando. Bom, desculpa, estou aqui me perdendo. Estou me perdendo no meu próprio Twitter enquanto o Twitter existe. Vocês sabem que eu sou um grande fã do Twitter. Mas a muralha romana está preservadíssima. Se você quiser ver a muralha, está lá com os portões todos. A questão é por que aquela muralha durou e outras não duraram, né? Em Roma tem alguns fragmentos da muralha, em várias cidades, Londres você acha fragmentos da muralha, você vai em Istambul, você vai achar fragmentos de muralha. Por que aquela muralha está de pé? Eles usaram algum cimento melhor, a pedra é diferente? Talvez tenha alguma virtude. Eu vejo que ao invés de usar tijolo, né, que é uma coisa que não dura tanto, os caras usaram pedra, porque de repente tinha um monte de pedra lá, a pedra é um pouco mais durável, mas a questão não é tanto essa, a questão é que naquele lugar, por inúmeras razões, as pessoas quiseram preservar essa muralha, porque ela tinha um papel, obviamente, de defesa. Então, elas foram repondo devagarinho tudo que acabava desmontando, né? Caiu um pouquinho, recupera. Tanto que se você olhar bem a muralha ali,
alguns pedaços são notoriamente mais modernos do que outros. Em outros lugares, a muralha simplesmente desmonta a muralha, você precisa fazer um puxadinho na sua casa, pega dali e tal. Não precisa ir longe, se você já visitou o Panteão em Roma, que é um prédio romano, feito de concreto extraordinário e tal, saiba que ele era coberto de bronze, mas o que acontece num certo momento, um papa, que eu já não lembro qual que era, queria fazer, imagina, está sendo ameaçado pelos protestantes, vamos fazer umas coisas lindas aqui para ver se o pessoal gosta mais de vir para a igreja. Ele falou, olha, vamos fazer uma coisa gigantesca de bronze, onde acha o bronze? Vai lá no Panteão, pega lá, arranca aquelas coisas todas e vamos fazer, para quem já foi na catedral ali, é São Pedro? É São Pedro, né? Eu sempre me confundo com o nome de catedral. Ali em Roma, você tem aquelas colunas em espiral, assim, que são feitas pelo Bernini. Aquilo foi feita com as placas de bronze do nosso amigo, que um papa resolveu tirar de Roma. Pois bem, em todos os lugares, esse legado, essa herança, ela é desmantelada. Ali, por acaso, ela foi mantida. E aí, isso é muito interessante, porque isso me conecta com uma outra história que eu já comentei com vocês aqui, e recentemente encontraram num templo budista no Japão uma espada de 700 anos, 800 anos, sei lá, acharam a espada. E aí mostraram a espada estava linda, uma katana simplesmente esplêndida. E aí, olha, vejam como as espadas japonesas são mais bem feitas, porque elas estão intactas depois desse tempo todo. Compara com uma espada medieval europeia, imagina, tá tudo caindo aos pedaços, enferrujado, você vai no museu, aquele negócio é só ferrugem e tal, tá vendo como a katana é melhor? Não, a questão não é essa, a questão é que nós no Ocidente lida com uma antiguidade de maneira diferente, né? Se a gente encontra uma relíquia, a gente vai tentar, imagina, assim, se encontra, como tem várias pessoas aí com detetores de metais, tal, descobrindo tesouros, você descobre uma espada viking. Não põe a mão, chame um arqueólogo, né? Ele vai no máximo limpar, vai deixar ela intacta do jeito que ela está, para preservar a sua essência, né? Para preservar como ela era. Agora, para o japonês isso não faz sentido nenhum, porque uma espada deve estar sempre afiada, você tem uma dívida com uma espada deve estar sempre na sua melhor forma, né? Então o que acontece é que é inconcebível para um japonês achar uma espada em mau estado e deixar ela assim, ele vai mantê-la de novo. Tanto é que é por isso que eu nunca fui para o Japão, adoraria, né? Mas no Japão você tem aqueles castelos, aquelas fortificações que estão de pé, lindas, parece que foi feito ontem. Por quê? Foi feito ontem? Não, às vezes tem, sei lá, 500 anos, 300, 400. A questão é que elas são feitas do quê? De aço, de pedra, de vidro, não, é feito de madeira e barro. E como é que o madeira e barro dura tanto? Por quê? Porque quem construiu aquilo já fez com manual de instruções. Olha, é o seguinte, a madeira não vai durar, está aqui um plano de manutenção, você tem que trocar as tábuas, você tem que trocar as vigas, está aqui a técnica de você fazer os encaixes, está aqui a técnica de você fazer. A coisa, ela é o tempo inteiro perpetuada. Isso é extremamente interessante, porque manter alguma coisa viva ou então deixar que ela degringole. Isso é extremo, isso para mim dá o que pensar. E já que eu estou falando aqui, eu vou deixar essa ideia um pouco em suspenso. Hoje eu estava ouvindo, continuando a ouvir, um audiolivro muito interessante sobre a história de talvez o pior imperador romano, o pior, o mais nefasto, o mais sanguinolento, o mais perverso. Não é Nero, não é Calígula, é um cara chamado Heliogábalo. Né? E se você não lembra dele, é porque o plano deu certo. O plano era justamente que todo mundo esquecesse desse cara, né? Porque realmente o cara aprontou. Né? E eu estou lá ouvindo o livro, parece uma novela, porque tem um monte de personagem, mas o que eu estou gostando da história é entender um pouco mais da vida cotidiana na época romana. Né? A história do Heliogábalo por si só é uma história meio singular, meio maluca. O cara vem ali do que hoje deveria ser talvez a Síria ou talvez do Iraque, ele traz um culto novo, né? Mas o que acho que vale a pena, eu vou aos poucos contando essas histórias de louco do Heliogábalo, porque pelo visto ele já começou a matança, tá? Hoje de manhã ele já mandou matar um monte de gente, ele mesmo matou um grande amigo na frente de todo mundo, já começou a sanguinolência. Né, vai piorar. Mas o que é interessante dessa história
é que ele começa a mostrar um pouco dos bastidores da vida romana. E eu percebo que eu não conhecia tanto assim. Afinal, foi um império que durou um tempo bastante razoável, né? Deixou monumentos por aí, né? E hoje eu estava lendo o Estadão e tem um artigo de quem é o autor mesmo? É um autor que eu não conheço e ele faz uma citação de Péricles. Péricles, se o nome não soa nenhuma, né, não quer dizer nada, Péricles o ator chama Carlos da Costa. Péricles é um dos responsáveis por Atenas ser Atenas, né? A democracia grega, o Partenon, etc. É o Péricles, ok? É o Péricles. Muito bem. Mas o Péricles teria dito, o que você deixa para trás não é o que fica gravado em monumentos de pedra, mas o que é tecido nas vidas de outros. Uau! Que legal. Então aí é uma colocação interessante. Então história não é só olhar monumento, não é só olhar ruínas, é tentar reconhecer como as nossas vidas foram mudadas, né? De onde vem a maneira que a gente vive e como que a gente consegue eventualmente melhorar ou mudar a maneira como a gente vive de novo. Mas voltando aqui para a questão do Heliogábalo, uma questão curiosa é que ele acaba virando imperador, mas é um imperador improvável, porque ele não é romano. É como se você tivesse, sei lá, é como se de repente a presidência dos Estados Unidos fosse vencida por um afegão. Você fala, desculpa. Aliás, quando o Obama se candidatou, teve uma série de conspirações dizendo você não nasceu aqui, você nasceu não sei aonde, seja lá o que for. Mas, pois bem, Heliogábalo é nascido no Oriente, ele traz um Deus completamente diferente, que é o Heliogábalo, que era um culto bizarro ao sol, uma pedra preta, sexo, homossexualidade, é uma coisa de louco. É um culto realmente exótico. Ele consegue emplacar isso em Roma, mas aí vale a pena, acho que já que a gente está falando o tempo todo aqui de tolerância, de convívio, né, de diversidade. Muitas vezes quando a gente pensa em império, a gente pensa, sei lá, no império. Que império que você pensa quando você pensa em império? Mas vamos pensar aqui no Império Romano. O Império Romano, curiosamente, era admiravelmente diverso, porque Roma nasce, veja bem, Roma nasce em circunstâncias bastante singulares. Você sabe mais ou menos a história, né? Você tem duas crianças abandonadas, dois gêmeos, dois irmãos, Rômulo e Remo. Eles são adotados, em princípio, por uma loba. Vamos combinar aqui que a probabilidade de que uma criatura canina como o lobo vai dar de mamar para dois moleques é relativamente improvável. O que é mais provável é que lobo, em latim, é a mesma palavra usada para uma prostituta. Então, provavelmente, eles foram adotados por uma prostituta, né, de baixo escalão. E aí eles resolvem criar a cidade de Roma. Um irmão começa de um lado, outro irmão começa de outro, os irmãos brigam, aí um irmão mata o outro irmão, que beleza, já começa bem a história, e aí ele resolve, não, sou eu aqui que vou fazer essa cidade aqui, mas aí ele percebe que a cidade tem pouca gente, e aí ele resolve atrair o máximo possível de pessoas, venham pra cá, venham, então você é o que, bandido, mendigo, viajante, vem cara, tanto faz, venha, abriu as portas para todo mundo. Aí um belo dia ele descobriu que estava faltando mulher, ele resolve promover uma festa com os vizinhos para roubar a mulherada dos vizinhos, mas no fim ele acaba, o rapto das Sabinas, no fim ele acaba entrando ali numa aliança com os caras. Então, Roma nasce, não é uma maneira assim, digamos, a mais nobre possível, né? Nasce já com uma herança de violência e com uma herança de muita miscigenação e, tanto faz de onde você veio, vem para cá, vamos fazer um troço legal. Então, curiosamente, isso é uma coisa que vai se reforçando ao longo da história de Roma. Quem é romano? É quem nasce na cidade de Roma. Imagina, tem uma hora que o império se estende do Oiapoque ao Chuí, né? No século 2 ou 3 depois de Cristo, já tem um decreto que é assim, todo mundo que faz parte do império, na boa, se você é um cidadão livre, você é romano, tá bom? Não importa onde você nasceu, não importa se você fala alemão, não importa se você fala whatever, você faz parte do império, você é romano. Todo mundo era romano, é lógico, os escravos não, tem uma série de pequenas... E se você é um romano, você pode fazer o que você quiser como romano, porque o Império, ele criou uma infraestrutura, um arcabouço, inclusive jurídico, para te dar uma série de direitos para você poder viajar de lá para cá. Eu vou dar um link aqui para um artigo muito bacana na revista Éon,
mostrando como, durante a fase mais tranquila, mais pacífica do Império Romano, uma coisa que era perfeitamente possível e muito, muito, muito valorizada era a possibilidade de você viajar. Viajar para qualquer lugar. Sei lá, você quer conhecer o Egito? Tá bom. Você quer conhecer a Grécia? Vai para lá. Não tem fronteira, ninguém vai te pedir passaporte, não vai acontecer. Vai, tá tudo seguro, você tem estradas para isso, os portos funcionam, né? Você tem, onde quer que você vá, se fizer parte do Império Romano, a mesma estrutura tá lá, você vai ter senado, você vai ter cônsul, você vai ter os militares. Então veja que coisa curiosa. A gente tem, obviamente, né, uma reação negativa quando a gente pensa em imperialismo, mas veja, o Império Romano, que muitas vezes, sei lá, o Mussolini tenta resgatar o Império Romano, mas ele esquece que era um império baseado em diversidade. Né? Tanto faz o Deus que você acredita, desde que se você se você não contestar o imperador, tá tudo bem. Você pode, Mitra, tá tudo bem. Elegabal, tá tudo bem. Você pode adorar, vai falando, Zoroastro. Cultua. Aliás, se os romanos achavam teu Deus legal, eles traziam para dentro. Eles foram incorporando os deuses gregos, incorporaram deuses da Ásia. Meu, tanto faz, meu. É mais ou menos como. É lógico, eu estou idealizando aqui, mas é mais ou menos como São Paulo. Né? Quer vir para cá e trabalhar? Cara, tanto faz. Ninguém é daqui mesmo. Ok, você agora é paulista, você tem sotaque, todo mundo tem sotaque. Vamos lá, não é como em alguns lugares onde ou você é, sei lá o quê, não sei o que da gema, ou você é da ilha, ou você, né, em que o estrangeiro necessariamente não tem a menor chance. Claro, não tem como não admitir que havia xenofobia. A questão de racismo ainda era. A questão de racismo é muito recente, porque a noção de raça é recente. Você tinha, obviamente, xenofobia, horror ao estrangeiro, você podia, sei lá, o cara vem da Ásia, eu ouvi dizer que os asiáticos são promíscuos, eu ouvi dizer que os árabes não são confiáveis, eu ouvi dizer que que tal etnia, ou aquele povo, aquela região, é uma região de gente preguiçosa, ou de excelentes guerreiros. Então havia opiniões pré-concebidas, preconceitos que muitas vezes podiam dar origem à violência ou discriminação, mas não era uma questão de branco versus preto ou de qualquer coisa ligada a essa noção bastante moderna e errada, completamente equivocada, de raça. Né? Havia, obviamente, desconfiança. E olha, esse Heliogábalo está vindo lá de um lugar que, lamento informar, mas esses caras são meio esquisitos. Né? Até algumas questões curiosas, como, por exemplo, sexualidade, uma tolerância extrema. Em princípio, a única coisa que não pegava bem para um líder ou para um dirigente era ser passivo sexualmente. Se ele se relacionava com homens, como inúmeros imperadores se relacionaram, se apaixonaram, etc. e tal, tanto faz, desde que ele não seja, depois de uma certa idade, a figura passiva. Isso começa a ficar meio esquisito do ponto de vista de poder, né, de quanto a gente pode eventualmente confiar nesse cara. Então, eu estou adorando essa história, justamente porque está mostrando que talvez um dos sucessos do Império Romano tenha sido justamente essa abertura, né? Não é chegar lá e impor, todo mundo vai ser, não, você quer fazer parte, bicho, quer? Você vai ser um cidadão romano, traz teu filho para estudar aqui, você pode ser, tanto que inúmeros imperadores vêm das colônias, de outras partes do Império. Você tem todas as cores possíveis e imagináveis de imperadores, você teve no Império Romano. Extremamente interessante. Amanhã eu vou comentar um pouquinho mais sobre a novidade, que é uma novidade muito estranha, quando Roma deixa de ser, ela passa da tirania para a república, da república ela passa para o império. Essa é uma inovação extrema, porque é a primeira vez que eu estou entendendo isso com um pouco mais de clareza. Eu vou deixar isso para segunda-feira. Mas tem uma questão, já que eu estou falando aqui de heranças e de histórias e até mesmo de sexualidade, acho que uma coisa que está muito ligada à origem do próprio Radinho, ou à alma do próprio Radinho, foram algumas aulas que eu tive na ECA com o professor Virgílio, muito querido, não sei se está vivo ainda. Ele dava uma aula que se chamava História da Cultura e da Civilização.
ele tentava mostrar justamente isso, como a nossa história é diversa, como as culturas são diversas, como a gente deve tanta coisa a tanta gente, como as ideias se propagaram, né? Então não tanto fazer aquela história dos grandes homens, que normalmente é gente de pinto pequeno, né? Mas as ideias, isso chama História dos Anais, né? Tem o Fernand Braudel, que é uma linha toda histórica em cima de história da cultura, história dos costumes, história dos artefatos, história do comércio, não tanto baseado em indivíduos, mas em como essas coisas se interpenetram, se contaminam. Bom, o Virgílio realmente abriu um outro horizonte para mim, né? Saímos, eu não sabia nada mesmo, mas então ele está presente aqui de uma maneira ou de outra nas entrelinhas aqui do radinho. Eu estou contando essa história toda porque numa certa aula ele deu para a gente ler, ele mostrou para a gente um texto que era um hino a um Deus único. Aí você fala, bom, Deus único, monoteísmo, provavelmente deve ser alguma coisa judaica cristã. Não, era justamente de um episódio que a gente já comentou aqui, o faraó egípcio, Akenaton. Ele fala, gente, esquece essa zona toda de panteísmo, existe um Deus só, o Deus é o Sol, ok? Eu vou fazer um culto ao Sol, lá. Né? Então, tem lá o hino ao Sol do Akenaton, isso ainda existe, eu vou dar o link para vocês, é lindo. Aliás, a gente podia ter ficado por aí, muito legal adorar o sol, querendo ou não, é o que a gente está vendo todo santo dia aqui. O cara, se não fosse esse maluco aqui num processo de fusão bizarro, movido por gravitação e física quântica, a gente não tinha a menor chance. Então até que o Akenaton não errou tanto. Mas a outra coisa que ele mostrou, que eu tenho imensa gratidão, foi Gilgamesh. Não sei se você já viu alguma coisa. Se eu não me engano, acho que a Marvel agora incorporou o Gilgamesh. Eu não acompanho muito essa questão de quadrinhos. Mas Gilgamesh é uma história milenar que a gente ignorou olimpicamente durante muito tempo. Alguns séculos a gente descobriu na Babilônia, na Síria, uma biblioteca gigante, não de livros, mas de plaquinhas de barro, escritas em cuneiforme. A gente demorou para desvendar o cuneiforme, e aí quando a gente descobriu o cuneiforme, começamos a traduzir o cuneiforme. Era um tipo de escrita usado por várias línguas, não só pela mesma língua, era usada pelos sumérios, era usado pelos acádios. Ok, a gente começou a desvendar e, num certo momento, achamos ali uma infinidade de fragmentos da mesma história. Uma história que provavelmente estava sendo copiada para tudo quanto é lado, copiada ao longo do tempo. Aí, é lógico, tem variações, né? Não era xerox, né? Os caras iam adaptando um pouco a história. Então você tem que tentar recompor como que essa história evoluiu. E a história do Gilgamesh é uma história interessantíssima. Tem até um episódio curioso, porque um dos estudiosos do Museu Britânico, na hora que ele percebe, ele está traduzindo ali o Gilgamesh, e ele vê um certo trecho ali que ele fica tão empolgado com a descoberta dele que ele tira a roupa e sai correndo pelado. Né? O que faz alguém sair correndo pelado no Museu Britânico no século XIX? É que ele descobriu no meio do texto do Gilgamesh uma história virtualmente idêntica à questão do dilúvio do Noé. Eu falo, cara, isso daqui é 2.000 anos mais antigo que a Bíblia. Isso daqui é milhares de anos mais antigo que qualquer história, né, da história do Velho Testamento, e aqui está a mesma história. Então, o cara pirou, porque falou, bom, tá vendo, teve plágio aqui, alguém copiou aqui e não deu crédito, entendeu? Então, a história do dilúvio está lá. Mas a história do Gilgamesh não é só a história do dilúvio, que provavelmente é mais antiga ainda, né? Deve ser alguma coisa ainda mais ancestral, de tradição oral. Mas a questão do Gilgamesh, eu acho que é muito atual, eu acho que vale a pena resgatar. O que acontece, tudo passa na cidade de Ur, ok? Porque existe a ruína, está lá, Ur está lá, até hoje Ur, né? As ruínas estão lá. E o que acontece é que Ur, surge um personagem chamado Gilgamesh, é um rei, e ele começa a se comportar mal, ele se embriaga com a sua própria força, com o seu próprio poder, e ele começa a abusar do seu poder. E as pessoas percebem que isso não está legal, né? Que não está legal, o papel de um rei não deveria ser esse, né? O papel de um rei deveria ser, sei lá, propiciar coisas boas, né? Ele só aprontava, não conseguia botar o pino dentro das calças. E aí né, as pessoas começam a rezar para os deuses, falar, não é possível, esse cara está enchendo o saco. O que acontece é que os deuses ouvem, e aí resolvem fazer um plano, eles criam, eu não vou lembrar detalhes, tá bom? Eles resolvem criar uma criatura, fazem uma criatura, que é o Enkidu,
eles pegam barro, vejam só, barro, fazem um outro grandalhão ali, o Enkidu, e falam, vai lá dar um jeito nesse cara, né? Começa assim. Então tá bom, o Enkidu, ele aparece no mundo poderosíssimo, fortíssimo, mas um selvagem, né? Ele vive na floresta comendo os animais, tal, ele inclusive é coberto de pelo, mas aí o que acontece é que, bom, isso não vai dar muito certo e mandam para humanizar essa criatura, mandam uma mulher. Uma mulher, veja que coisa interessante, quem transforma essa criatura selvagem num homem civilizado é uma mulher que vai ensiná-lo a amar, é uma mulher que vai ensiná-lo, né, o mínimo de humanidade. Então veja, ele acaba se tornando, ele perde a pelagem, ele deixa de comer como uma besta, ele é humanizado por uma mulher. Né? E aí, em suma, aí o que acontece, o Gilgamesh continua aprontando, um belo dia um cara resolve casar e ele vai ter a primeira noite de núpcias com a noiva, o Gilgamesh falou, não, a primeira é minha. Aliás, uma tradição que infelizmente se manteve ao longo da Idade Média, se não me engano chama primus regius, né? O rei tinha direito a dar a primeira, e aí o que acontece é que o Enkidu aparece e falou, parou essa zona aqui, eles entram num embate, eles entram num combate, o combate termina em empate, e aí acontece uma coisa curiosíssima, o Gilgamesh se encanta com o Enkidu, falou, cara, esse é o irmão que eu nunca tive, eles na verdade... É bastante claro que começa um envolvimento homoafetivo, né? Eles, inclusive de natureza física, né? E aí os dois viram best friends forever, companheiros forever, é uma coisa super intensa, uma felicidade, e aí eles resolvem fazer aventuras, né? Vamos fazer aventuras, e aí eles vão se meter na floresta e a floresta, e é muito interessante, qual é a árvore que é símbolo do Líbano? É o cedro. Né? Então eles vão numa floresta de cedros, e a floresta de cedros é protegida por um monstro, que é um monstro que obviamente tem filiação divina, claro, e aí eles resolvem derrubar o monstro e matam o monstro. Ups, não deviam ter feito isso. Aliás, é muito interessante a floresta de cedros, porque, imagina, numa região tão miserável, tão árida quanto era a Mesopotâmia, árvores eram muito preciosas. Como é que você constrói? Você constrói com árvores. Como é que você faz barco? Você faz barco com árvores. Então a expansão das cidades, a expansão da marinha, né, da navegação, significou um abate monstruoso, um desmatamento colossal. Pois bem, então mataram o raio desse monstro. Aí o que acontece é que os deuses ficam enfurecidos, e aí, se eu não me engano, Ishtar, que é uma divindade feminina, interessantíssima, deusa do amor, do sexo, ela se encanta pelo Gilgamesh, que era saradão, ela se oferece para o Gilgamesh, ele lá vem de novo a questão da homossexualidade, ele fala, não, você é não, você não é confiável, você é muito promíscua, eu vou continuar aqui com o meu Enkidu, tá tudo bem. Ela se sente rejeitada, vai para os deuses de novo, manda uma outra criatura ainda mais monstruosa para matar os dois, não dá certo, mas aí o que acontece é que como eles provocaram os deuses, vem uma desgraça. Enkidu morre. No que o Enkidu morre, Gilgamesh fica absolutamente inconsolável, ele fica uma semana do lado do corpo, o que digamos que no calor mesopotâmio não é uma ideia muito boa, não tinha, né, morgue, refrigeração, não tinha nada. Aí ele se nega a acreditar que o amigo morreu, e aí o que acontece é que, uma hora sai como é que chama? Uma larva do nariz do amigo, ele falou, opa, algo me diz que realmente ele morreu. Né? E aí Gilgamesh resolve se revoltar contra a condição da mortalidade. Pô, eu achei que eu fosse todo poderoso, eu fosse invulnerável, indestrutível, imbrochável, que eu fosse eterno. Eu quero o segredo, essa história de mortalidade não é justa, não é justo isso, não é justo que eu morra, eu sou maravilhoso, o Enkidu era maravilhoso, todo mundo é maravilhoso. Aí ele resolve sair atrás do segredo da imortalidade, vê que a história é boa. E aí ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, e aí ele ouve dizer que um sobrevivente desse dilúvio, o Noé, veja bem, como Noé, ele é imortal. Aí ele fala, pô, eu tenho que achar esse cara, não é? Eu tenho que achar esse cara, e aí ele acha esse cara. E aí o cara fala, olha, desculpa, bicho, é o seguinte, não... Não, os deuses fizeram o dilúvio justamente para... Eles tinham feito lá uma época, um mundo em que as pessoas eram imortais, não deu certo. Eles fizeram o dilúvio e tornaram os humanos necessariamente mortais. Desculpa, agora faz parte do pacote.
né? Não, a mortalidade é uma condição humana que é inevitável. E aí o texto termina de uma maneira um pouco abrupta, né? Fala, bom, como é que vai acabar essa história? Ele acaba falando da cidade. Veja, a cidade tem o templo, a cidade tem as plantações, a cidade tem a fortaleza. Aí fica um mistério, presta atenção, por que a gente está falando da cidade agora? Talvez porque, eu acho que isso é muito interessante, acho que casa com o que a gente falou agora do Péricles, casa com aquilo que o Alisson me mostrou da muralha romana na Espanha. Talvez seja uma insinuação de que a nossa verdadeira humanidade não termina com a nossa morte, né? A gente não tem que olhar para o indivíduo, que esse sim é necessariamente mortal. A gente tem que pensar no legado que a gente deixa, né? Nessa máquina. Ele fala, olha, uma cidade, é como se ele fala, olha, você está achando que você é mortal? Veja, a cidade é imortal. A cidade é imortal porque ela está sempre se renovando, ela está sempre promovendo, ela está sempre se reinventando, ela está sempre renascendo, tanto que Ur existe até hoje, querendo ou não, né? Então, veja quanta coisa num texto que deve ter alguma coisa entre 3 e 4 mil anos. Né? A questão da embriaguez com a própria juventude, com o próprio poder, o desrespeito, né, pela coisa comum, pelas pessoas diferentes, né, o egoísmo, a busca pela imortalidade, pela transcender a condição humana e, finalmente, um chamamento para aquilo que, de repente, talvez seja a nossa maior invenção, que é a cidade que é diversa, a cidade onde todo mundo é bem-vindo, a cidade onde todo mundo pode se reinventar e criar novas conexões. Quer dizer, eu acho isso, eu não sei, eu acho isso emocionante, eu acho isso, por que a gente esquece algumas coisas dessas, né? Ou talvez não, talvez essas ideias todas, embora, né, a biblioteca ali tenha sido destruída, os tabletes tenham sido enterrados, talvez isso tenha contaminado outras ideias, talvez tenha inspirado Homero, talvez tenha inspirado as grandes viagens de Ulisses, né, talvez tenha inspirado a Eneida de Virgílio, talvez tenha inspirado tanta coisa, né? E aí eu só vou encerrar essa história toda com o título desse artigo que eu te falei sobre como era você ser um cidadão romano, a liberdade que você tinha de viajar para lá, viajar para cá, sabendo que você tinha, né, uma proteção, uma infraestrutura em todo lugar, você tinha justiça, inclusive. O texto tem, o nome dele inclui uma palavra alemã que eu acho interessantíssima, Wanderlust. Wanderlust é o tesão por passear. É aquele impulso, aquela alegria por você conhecer coisas novas, por você sair de onde você está, por você explorar o meio ambiente, que parte, inclusive, daquilo que a gente deveria resgatar, que é abrir mão um pouco das certezas, né? Abrir mão um pouco de todas essas maneiras de pensar que se autoprotegem e falar, cara, e se as coisas forem diferentes do que elas são? Como é que será que é se eu for até lá? Como é que será que é se eu pensar de outro jeito? Como é que será que é? Será que realmente é isso? Simplesmente reconhecer, né, que por trás daquilo que parece um pouco estranho pode haver descobertas que transformam a gente para sempre. Eu espero que cada episódio do Radinho tenha isso na sua essência. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pelos 17 super raríssimos que me apoiam todo mês. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.